Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje vamos conversar um pouco sobre a questão da violência e o tapa dado por Will Smith em Chris Rock. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Ultimamente, o Brasil tem estado envolto em vários tipos de fofocas, memes, etc. Começa lá com a questão do cancelamento do monarca, vem essa questão do mendigo, do famoso mendigo, o filme do Danilo Gentili, enfim, né, são várias coisas que estão acontecendo aí e que as pessoas acabam se fixando nesse tipo de assunto, como que muitas vezes para esquecer até suas próprias dificuldades e seus problemas. A atual conversa que está circulando nas redes sociais, você abre Facebook, Instagram e tudo, você vê o tempo inteiro é a tal da questão do Oscar, que Will Smith acaba agredindo o seu colega Chris Rock por uma piada infeliz que este fez. Bom, eu queria aproveitar este gancho para falar um pouquinho sobre essa questão da violência e das nossas próprias emoções. Acho que é um tema interessante que vale nós aproveitarmos e trazermos para nós, para refletirmos, para filosofarmos um pouco e trazermos para o lado da espiritualidade. Recentemente, então, nós tivemos aí esse fato bastante lamentável que ocorreu no Oscar, uma festa que é mundialmente conhecida, aonde Chris Rock acaba fazendo uma piada com a esposa de Will Smith referente ao problema que ela está com o cabelo, ou melhor, sem cabelo, né? Ela está bem raspadinha a cabeça por causa de uma doença que ela tem. Segundo Chris Rock, ele não sabia disso quando ele fez a piada. Will Smith tomou as dores da esposa, levantou-se, foi até lá e agrediu com um tapa no rosto do Chris Rock em pleno Oscar. Realmente uma coisa que a gente não consegue nem imaginar se estivéssemos contando, se não tivessem aí as imagens. Bom, pensando um pouco sobre isso, me veio à mente aí, e a gente vendo toda a repercussão que deu na internet, pessoas contra, pessoas a favor da atitude do Will Smith, comecei a refletir um pouco sobre isso e não quero me posicionar nem para A, nem para B, nem contra, nem a favor. Quero apenas refletir sobre essa questão e penso que como espiritualistas nos cabe justamente a reflexão e aquilo que a gente pode trazer como aprendizado e não o julgamento, né? O julgamento não nos cabe, julgamento deixamos para o cósmico, deixamos para Deus, né? Nós temos é que aprender com todas as situações. Bom, então, quando nós olhamos pelo viés da espiritualidade, nós negamos qualquer tipo de agressividade, não é mesmo? De qualquer tipo de violência. O cristianismo, que fundamenta a nossa forma de pensar ocidental, por mais que alguns não sejam cristãos, possam se considerar budistas, etc., mas enfim, o pensamento ocidental, ele tem como base, ele é fundamentado pelo cristianismo e pela moral cristã. E dentro da moral cristã, Jesus nos diz para dar a outra face. Nos fala, então, da questão de não nos utilizarmos de violência, não é mesmo? Embora, e aqui eu levanto uma questão também de reflexão, a violência tenha sido parte da nossa história desde a mais tenra infância da nossa humanidade. A violência sempre esteve presente entre nós e é um aspecto primitivo da nossa existência, né? E
vale salientar, né, que a violência, ela também, como tudo na vida, tem seus lados positivos e negativos. A violência, embora a gente enxergue ela atualmente como totalmente negativa, momentos da nossa existência como raça humana, ela foi necessária para fazer com que houvesse determinados progressos. A gente tem a justiça de hoje, o direito constitucional, por causa da própria violência, né? Então, como maneiras de aplacar a violência, de controlar a violência, e às vezes a violência foi necessária para defendermos os nossos direitos e conseguirmos uma sociedade mais justa. Então, a violência, nos seus primórdios, ela foi necessária e fez parte da nossa criação como seres humanos, criação, eu digo, de civilização. Contudo, nós estamos entrando numa época, hoje em dia, onde essa questão da violência ela está deixando de ser necessária, ela não é mais necessária. Então, questões como a guerra que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia, a gente vê o quanto isso não faz parte mais da nossa sociedade, o quanto é desgastante para o país que iniciou a guerra, é desgastante para todas as pessoas envolvidas e não vai levar a lugar nenhum porque a violência não é a resposta, não é a resposta. Então a gente vê que a violência para os dias de hoje ela está desgastada e não é o caminho que a gente deve tomar. Tá? Pode ter sido importante em alguns momentos da nossa história, porém nós estamos no momento de uma transição para um mundo melhor, onde a violência não faz parte deste mundo. Claro que eu aqui também reflito pelo lado filosófico, onde Nietzsche dizia que essa moral cristã que a gente utiliza, ela é uma moral, dizia Nietzsche, de escravos, de rebanho, aonde nós somos controlados por estarmos pensando somente em paz, em dar outra face, em ser bons, e acabamos sendo dominados pelos mais fortes, os que têm o poder, os que têm a agressividade, não só agressividade física, mas outros tipos de agressividade, que faz com que nós sejamos muito pacíficos e acabemos, então, sendo dominados. Né? Nietzsche tinha essa concepção e essa forma de pensar o cristianismo. Ele não gostava muito do cristianismo, né? Dizia que era um dos grandes males da humanidade atualmente. Bom, eu não penso dessa forma, obviamente, né? Mas também entendo a posição de Nietzsche, porque a gente também tem que compreender que nós, espiritualistas, e que buscamos a paz, buscamos a harmonia, a felicidade, a alegria, ou seja, estamos buscando um equilíbrio, precisamos justamente aprender a seguir o caminho do meio. Tá? E quando nós propomos não violência, nós não estamos propondo que não exista um certo tipo de agressividade sadia, ou seja, que a gente não se imponha. Nós precisamos nos impor como pessoas de opiniões. Né? Nós temos que nos impor mediante determinadas situações para gerar o equilíbrio. Há essa necessidade deste equilíbrio. Então, nós não podemos ser passivos em excesso, mas também não podemos ser ativos em excesso, não podemos ser violentos. É necessário um equilíbrio. Né? No caso ali do Will Smith e do Chris Rock, faltou justamente esse equilíbrio. O Chris, ao fazer uma piada, mostrou uma falta de empatia com uma pessoa que está passando por um problema que para ela pode ser muito ruim, muito traumático. E quando ele faz aquela piada, e isso a gente tem que observar que está acontecendo muito, a gente acaba fazendo piada com coisas que às vezes machucam muito as pessoas. Né? Então, quando o Chris está fazendo aquela piada, está lhe faltando a empatia no momento com a dor do próximo. E isso é fundamental. Nós temos que ter empatia pelo outro, nos colocando no lugar do outro na medida do possível,
para compreendermos a dor do outro e então não realizarmos esse tipo de atitude. Então, Chris, nesse momento, realmente também cometeu um ato de violência. Não foi uma violência física, mas foi uma violência onde atacou ali, então, um momento de dor de uma pessoa, né? Por outro lado, a gente vê que a atitude do Will Smith em se levantar e ir lá agredir fisicamente o Chris também foi uma atitude desequilibrada. Foi uma atitude, acredito eu, até que impensada no calor do momento. Tá? E que, embora tenha tido a intenção de defender a sua família, defender a sua esposa, o que é nobre, foi realizada de maneira errada. Né? Pois também humilhou o Chris ao dar um tapa na frente de todo mundo no seu rosto. Né? Então, eu me posicionando aqui, eu diria que ambos estão errados. Chris está errado em ter feito uma piada de mau gosto, que ofendeu uma pessoa que não tinha nada que ver com a situação ali, ela nem estava concorrendo a nada, ela era uma convidada apenas, né? Esposa do Will Smith, que estava concorrendo então ao Oscar. E o Will Smith totalmente errado também no sentido de agredir. Ele poderia ter se levantado, feito um discurso, sei lá, feito várias outras coisas, mas não a agressão física. Eu acredito que a agressão física não cabe mais nos dias de hoje. Tá? Mas não julgo nenhum nem outro. Provavelmente o Chris ele nem sabia, né, da situação da esposa do Will Smith e não fez com a maldade de ofender. Por sua vez, Will Smith se deixou levar pelas emoções naquele momento e acabou fazendo agressão. E eu digo, quantas vezes nós também não agimos de forma impensada e depois nós nos arrependemos? É fácil jogar pedras no outro, né? Mas como dizia Jesus, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Né? Então, nós sabemos que muitas vezes tomamos atitudes impensadas, tomamos atitudes impulsivas com as quais nos arrependemos depois. Então, eu vejo também que o Will Smith cometeu um erro ali, mas também depois ele voltou atrás e se arrependeu e admitiu o seu erro. Então, voltando a falar um pouquinho sobre a questão da violência, a violência, embora ela, como eu disse antes, ela tenha sido necessária em alguns momentos, nos momentos de hoje, ela já não é mais o caminho. E Gandhi deixou isso muito claro para nós quando ele fez uma revolução na Índia, no seu país, utilizando o ahimsa, a não violência. O dar a outra face, e literalmente muitas vezes, né? Quem não assistiu, eu recomendo que assistam o filme sobre a vida do Gandhi, onde é mostrado ali no filme um momento onde ele é agredido por um policial no rosto, quando ele vai colocar um papelzinho, não lembro se é um voto, o que é, agora não consigo me lembrar, mas enfim, ele é agredido no rosto, ele vai lá de novo, coloca, ele é agredido novamente, ele é agredido várias vezes ali, e ele não revida fisicamente, mas a forma dele se impor, de ele colocar a sua opinião, foi como um literal tapa na cara, né, daquelas pessoas que estavam ali dominando a região da Índia naquele momento, os ingleses. Né? Então, a própria não violência, ela pode ser, de uma certa forma, agressiva no sentido positivo do termo. Né? Ela não precisa ser passiva no sentido negativo, de aceitar a dominação do outro, mas ele se impôs sem precisar agredir. Então o exemplo de Gandhi é fundamental para a gente compreender o que eu estou querendo dizer aqui sobre essa questão da violência. E eu recomendo muito que vocês assistam o filme do Gandhi e reflitam sobre o que o Gandhi mostra ali naquele filme. A questão da não violência, como a gente se impor sem precisar ser agressivos. Dessa forma, eu quero terminar este vídeo aqui de reflexão sobre a questão da violência e esse fato ocorrido aí com o Will Smith e o Chris Rock,
Deixando então para vocês essa reflexão de não violência, porém de equilíbrio, de saber colocar a sua opinião, impor a sua vontade de maneira saudável, de saber dizer o que quer, saber ter a sua posição política, as suas opiniões, sua posição religiosa, porém sem precisar partir para a violência. Hoje nós podemos pensar de uma maneira não violenta, não passiva também, mas de uma maneira equilibrada, de uma maneira aonde possamos trazer para esse mundo ideais elevados, ideais de que nós na espiritualidade buscamos realmente, não mais aquele ideal apenas maniqueísta de bem contra o mal. Eu sou do bem, você é do mal. Eu sou o certo, você é o errado. Não, mas um caminho do meio. O caminho, como tem na árvore cabalista, né? Na árvore cabalística, que nós temos a coluna da esquerda, a coluna da direita e a coluna do meio, que nos leva, então, aos lugares mais altos da espiritualidade. E é isso que nós buscamos. Então fica aqui essa minha reflexão, aproveitando esse caso lamentável do Will Smith, para refletirmos um pouquinho, né, sobre a questão da violência e também do controle das nossas emoções. Um grande abraço, paz profunda.